A explicação da atividade de português na página 169, 170, 171, 172 e 173. Aqui, primeiro, vocês irão fazer a leitura, tá? Dessa página primeira, para vocês poderem realizar a atividade. Vamos lá. As pessoas do verbo e a concordância verbal. Na unidade anterior, você estudou que os verbos são palavras que variam e podem indicar o tempo em que os fatos acontecem. Releia juntos o trecho a seguir. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Letra A. Copie desse trecho palavras ou expressões que não sejam verbos e indicam o tempo em que está sendo contado o fato. Ou seja, não é verbo, mas está dizendo que está falando sobre um tempo, que seja passado, presente ou futuro. Aqui nesse trecho está indicando outro dia. Outro dia significa dizer que foi o passado. E está dizendo naquele momento, como se fosse um tempo presente. Então, essas serão as duas palavras nas quais vocês irão escrever desse trecho. Outro dia e naquele momento. Passado e presente. Que sejam verbos. Duas palavras, escrevam palavras agora que sejam verbos e indicam também o tempo que está sendo contado o fato. Então, quando diz mandou, está dizendo que foi algo que já aconteceu, foi algo passado. Mandou, cresceu, que também é uma palavra do passado, e respondi. Todas elas estão no passado. Mandou, cresceu, respondi. Certo? Na letra B, observe os verbos que você copiou. Qual é o tempo em que o fato está sendo contado? Todos eles. Todos no passado. Apenas um está no presente, que é naquele momento. Mas, na verdade, quando diz assim, naquele momento, não está dizendo esse momento, né? Quando diz naquele, já está dizendo que foi aquele que já passou. Então, todos estão no passado. Letra C. Reescreva as frases variando a forma verbal para indicar o tempo, mostrando entre parênteses. A raiva cresceu tanto, está no passado. A raiva, agora você vai colocar ela no presente. Se no passado ela estava cresceu, no presente você vai colocar como? Cresce. E como é que vai ser no futuro? A raiva é o quê? Crescerá ou vai crescer, tá bom? Fiquei aliviado, está no passado. Como é que essa palavra fiquei vai ficar no presente? Fico aliviado. E como é que ela vai ficar no futuro? Ficarei ou vou ficar aliviado, certo? Página 171. A seguir, vamos ver que os verbos também variam para indicar a pessoa a quem se refere. Leia a frase. Eu respondi para quem? Para ela. Nessa frase, o verbo se refere à palavra eu. Eu respondi para ela. Letra A. Ligue as frases à pessoa a quem o verbo está se referindo. Respondemos para ela. Quem foi respondemos? Você, nós ou eles? Nós respondemos. Quando eu digo respondem para ela, eu estou dizendo você respondem, nós respondem ou eles respondem. Eles respondem. Quando eu digo responde para ela, eu estou dizendo o quê? Você responde para ela, nós responde para ela ou eles respondem para ela. Está indicando você. Você responde para ela. Então, vamos ligar cada tempo desse a uma pessoa, tá certo? Cada tempo do verbo a uma pessoa. Letra B. Faça a mesma coisa com as frases a seguir. Então, vocês agora vão fazer a mesma coisa, só que prestando atenção bem na frase. Olha só. Cheguei à conclusão. Quem chegou à conclusão? Cheguei. Quando eu digo cheguei, eu estou falando de quem? De mim, eu mesmo. Cheguei à conclusão. Então, eu cheguei à conclusão. Agora, quando eu digo chegamos à conclusão, estamos dizendo mais de uma pessoa. Quem são? Chegamos. É você chegamos, nós chegamos, eu chegamos, eles chegamos. Isso mesmo, nós chegamos. Quando eu digo chegaram à conclusão, eu estou dizendo quem? Vocês chegaram, nós chegaram, eu chegaram ou eles chegaram? Eles chegaram. E quando eu digo chegou à conclusão, eu estou dizendo a quem? Você chegou, nós chegou, eu chegou ou eles chegou. Estou me referindo a você. Você chegou. Então, presta bem atenção para você não errar isso daí. Às vezes, a palavra a que o verbo se refere não aparece. Número 3. Leia os trechos a seguir e escolha a palavra adequada para preencher os espaços. Atenção! As formas verbais destacadas são as pistas para descobrir as respostas. Essas partezinhas que vocês estão vendo aqui dentro desse quadro, essas 4 palavras, são elas que vocês irão utilizar
nessas frases aqui, tá bom? Então, presta bastante atenção. Vamos à página 172. Número 4. Releia algumas frases do texto. Monstros dentro da gente. E observe as formas verbais destacadas. Circule as palavras a que o verbo está se referindo a alguém ou a algo. Então, vamos lá, na letra A. Os monstros ficam guardados. Quem é que ficam guardados? Os monstros. Então, vamos circular as palavras os monstros. Nós estamos circulando as palavras que está se referindo ao verbo. Quem é o verbo? O verbo ficar. Ficam. Ficam é o verbo. Quem é que... Quando o verbo está indicando ficam, quem é que ficam? A palavra que vem antes sempre é a palavra indicada pelo verbo. Então, vamos circular a palavra os monstros, tá? Essas palavras, porque as palavras os monstros são as palavras indicadas pelo verbo ficam. Quando eu digo ficam, quem ficam? Os monstros. A gente sempre faz essa pergunta de novo. Ficam guardados e em alguns momentos eles aparecem. Aparecem ao verbo. Quem aparece? Eles. Então, eles é a palavra de destaque que está se referindo ao verbo. Circula a palavra eles também. Letra B. Naquele momento, a raiva cresceu, cresceu, cresceu. O verbo é cresceu. E quem foi que cresceu? A raiva. Então, a raiva, ela é a palavra que está se referindo ao verbo, certo? Cresceu tanto que eu respondi para ela. Responder também é um verbo. Então, quem respondeu para ela? Eu. Então, eu é a palavra que está se referindo a esse verbo. Então, eu também vocês irão circular. Na letra C, nós temos aqui. Meu irmão veio conversar comigo. Veio é o verbo. Quem é que veio conversar comigo? Meu irmão. Então, meu irmão é a palavra que está se referindo ao verbo. Nesse caso, você vai circular a palavra meu irmão, tá? E aos poucos, a coisa ruim foi diminuindo. Foi é um verbo. Qual é a palavra que está referindo-se ao verbo? Quem é que foi? A coisa ruim. Então, a coisa ruim é a palavra que você vai destacar e circulando porque ela está se referindo ao verbo, certo? Número 5. A seguir, escreva a forma verbal que corresponde à pessoa para completar as frases. Observe. Eu fiquei aliviado. Nós o quê? Aliviados. Como é que nós o quê? Que verbos nós iremos utilizar? Ficamos. Nós ficamos. E vocês? Vocês o quê? Ficaram aliviados. Eles ficaram aliviados. Você ficou aliviado. Ele ficou aliviado. Por que a gente está usando essas expressões? Aqui está no passado. Quando eu digo eu fiquei, foi algo que já aconteceu. Então, por isso, nós devemos continuar aqui essa sequência dos verbos, porque vocês agora estão aprendendo como é que fica exposto os verbos para a gente entender. A gente diz assim, ó, eu, nós, vocês, eles, você e ele. Essas palavras que eu estou acabando de dizer para vocês, que estão aqui, ó, eu, nós, vocês, eles, você e ele, estão se referindo às pessoas referentes ao verbo. Qual é o verbo dessa frase? A palavra fiquei. A palavra fiquei é o verbo. Então, agora, nós iremos modificar essa palavra para nós, vocês, eles, você e ele. É a mesma palavra fiquei, só que agora eu posso dizer nós fiquei? Não. Eu tenho que usar a regra da língua portuguesa, onde eu digo nós ficamos. Não é nós fiquei, nem vocês fiquei, eles fiquei, você fiquei, ele fiquei. Não existe, né? Então, nós ficamos, vocês ficaram, eles ficaram, você ficou, ele ficou, certo? Os verbos variam para indicar pessoas diferentes, como eu, nós, você, vocês, ele e eles. Nas frases, os verbos concordam, isto é, estão de acordo com as pessoas a que se referem. Chamamos isso de concordância verbal. Estamos concordando com o verbo. Agora você. Número 1. Observe a pessoa do início das frases e complete com o verbo no passado. Eu senti muita raiva. Se é no passado, já é algo que já aconteceu. Agora você vai completar. A letra A. Você sentiu. Agora eu não digo você sente muita raiva. Você sente raiva. Não. Você sentiu muita raiva. Nós sentimos muita raiva. Eles sentiram muita raiva. Vocês sentiram muita raiva. Ele sentiu muita raiva. Tá bom? Vamos até a página 173 para a gente encerrar. Só essa número 2, tá?
Observe a pessoa do início das frases e complete com o verbo no futuro, fazendo as adaptações necessárias. Ele não deixará o monstro crescer dentro dele. Então, agora vamos fazer o nós. Nós o quê? Nós vamos mudar a frase. Não deixaremos o monstro crescer dentro de nós, porque ali era dele. Agora estamos falando de nós. Então, tem que mudar essa frasezinha aí. Agora, quando eu digo eu não deixarei o monstro, que aqui eu estou falando de mim. Eu não vou deixar. Ou você diz, eu não vou deixar, ou eu não deixarei o monstro crescer dentro de mim. Na letra C tem vocês. Agora vamos modificar essa frase. Vocês não deixarão o monstro crescer dentro de vocês, que agora está falando de vocês. Na letra D está falando sobre eles. Então, eles não deixarão, ou eles não vão deixar o monstro crescer dentro deles, porque está se referindo a eles, tá bom? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem.